Olá, você sabia que a Bíblia conta a história de um rei que teve um piripaque? Isso mesmo, um piripaque. Quando a gente escuta essa palavra piripaque, a gente lembra do Chaves, do seriado do Chaves. O Chaves, todas as vezes que ele se deparava com a bruxa do 71, ele tinha esse piripaque. O semblante dele caía e ele ficava ali travado. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Belsazar. Essa passagem está no livro de Daniel, capítulo 5, até o versículo 31. E a história diz que o rei, ele resolveu fazer um banquete, uma festa grande para 1000 pessoas, autoridades, mulheres, concubinas. E a história diz que após o rei experimentar o vinho, ele mandou trazer os utensílios do templo. Esses utensílios eram do templo, da casa de Deus. Tinham sido trazidos junto com o povo, quando o povo foi trazido como escravo para a Babilônia. E esse rei teve essa ideia de usar as coisas de Deus nesta festa que ele estava dando. A história diz que na mesma hora em que eles estavam ali dando louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de pedra, de madeira, nessa mesma hora, o texto diz exatamente assim: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escreviam de fronte ao castiçal, ou seja, na parte mais iluminada, para que todos vissem. Não foi uma pichação onde ninguém viu e no dia seguinte foram lá e estava tudo riscado. Não, foi na mesma hora, o texto diz. E eles viram, para que todos vissem, eles viram, o rei viu aquilo ali acontecendo. E aí que entra a comparação que eu fiz no versículo 6, que diz assim: então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Esse foi o piripaque que este rei teve quando ele se deparou com aquela mão escrevendo na parede. Continuando, a história diz que ele ordenou com força, ou seja, ele gritou para que entrassem ali os caldeus, os adivinhadores, aquelas pessoas que o rei mandava trazer, geralmente os astrólogos, para que decifrasse o que estava escrito ali. E prometeu que quem conseguisse decifrar daria um cargo a ele, seria o terceiro no reinado, daria ouro, daria roupas, mas nenhum deles conseguiram. E o rei continuava turbado, continuava preocupado com aquilo. E aí a rainha entra e diz para o rei: rei, não se turbe, existe um homem. Você já percebeu que Deus sempre tem alguém preparado? Deus sempre tem alguém para levantar os muros, para tapar as brechas, para fazer a diferença. E esta rainha, ela disse para o rei Belsazar: olha, rei, no tempo do teu antecessor Nabucodonosor, Daniel, ele foi chefe dessas pessoas que você mandou entrar, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, porque Daniel era diferente, ele fazia a diferença. E o rei, sabendo das proezas de Daniel, é claro que era Deus usando Daniel, o rei Belsazar mandou trazer Daniel. E prometeu também a Daniel roupas, ouro, ter um cargo para ele. E o rei Daniel disse para o rei: rei, guarde os seus presentes. Agora, o que Deus me der aqui para falar, eu vou falar, rei. E aí Daniel começou a falar com aquele rei: olha, rei, no tempo de teu antecessor, Nabucodonosor, ele foi grande, ele foi uma autoridade, ele teve sucesso no reinado dele, até que ele deixou a soberba dominar o coração. E aí ele foi derrubado deste reinado, porque o Senhor se agrada dos humildes, mas ao soberbo o Senhor abate. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. E você, rei, você brincou com os utensílios sagrados, você trouxe as coisas santas para a sua festa profana. E agora, rei, o que tem para você é isso: segura a bucha. E aí Daniel falou: Menei, Menei, Tekel, Parsim. O que está escrito aí, rei, é o seguinte: Deus, ele contou, ou seja, ele examinou o teu reinado, ele avaliou e decretou o seu fim.
Essa história termina dizendo que naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto. O que a gente guarda dessa história, deste piripaque do rei, é que ele brincou com as coisas de Deus. Gálatas 6,7, a palavra do Senhor diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, que o homem semear, ele vai colher. O rei Belsazar brincou. Ele pagou caro pela brincadeira, pela festa, por trazer as coisas santas para serem misturadas ao profano. Este foi o piripaque do rei, que ele paga com a própria vida dele.